Nas últimas aulas eu fiz 15 afirmações sobre a doutrina da revelação. Vamos a elas? Primeiro, os cristãos creem que Deus se revelou à humanidade por meio da sua criação e das escrituras sagradas. Então, aqui vai o conceito de revelação geral e revelação especial. Aquela que Deus fez de si mesmo através da sua criação e aquela que Deus fez de si mesmo por meio da sua palavra, escrita, verbalizada, inspirada, inerrante, santa, bela, gloriosa, libertadora. Mas vamos lá, não estou no púlpito pregando, estou dando aula. Segundo lugar, a crença numa revelação verbalizada ajusta-se à visão de mundo do cristianismo. Para o nosso sistema de pensamento, nenhum absurdo. Partimos da pressuposição que Deus é pessoal, nós somos pessoais. Qual é o problema de Deus se comunicar de modo racional com os seres feitos por ele, a sua imagem e semelhança? Terceiro lugar, a fé cristã parte da pressuposição de que Deus existe e é pessoal. Quer dizer, já me adiantei o ponto. Não é intrinsecamente absurda, portanto, a ideia de um Deus pessoal se revelar de modo racional a seres pessoais. Quarta afirmação. A revelação verbalizada e proposicional é necessária para que os seres humanos conheçam as verdades centrais sobre si mesmos e o universo que não conheceriam de outra forma. Então, a revelação escrita nos comunica verdades que não conheceríamos de outra forma se Deus não as tivesse revelado a nós dessa forma sobrenatural. Quinta afirmação. A investigação filosófica, sem o auxílio da revelação escrita, não é suficiente para que os seres humanos saibam quem são, de onde vieram, para onde vão. A filosofia, quer dizer, que não vem acompanhada da assistência da revelação, a filosofia que não é perene, a filosofia que não flui do conteúdo da palavra de Deus revelada nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, tem limitações, enfrenta barreiras intransponíveis e que o ser humano esqueça por completo a ideia de encontrar significado para a sua existência e alegria nesse mundo por meio da filosofia. Só a revelação escrita é capaz de comunicar sentido e felicidade ao espírito humano. Vamos lá para a sexta afirmação. A ausência de respostas para as questões existenciais supramencionadas, quem somos, de onde viemos, para onde vamos, torna a busca pela felicidade um devaneio. Sétima afirmação. Apesar de o Criador ter deixado marcas da sua glória na sua criação, os seres humanos jamais souberam tirar proveito da revelação que Deus fez de si mesmo na natureza. Então, existe e não existe uma teologia natural. Deus se revelou através da natureza, mas os seres humanos, em razão da sua condição espiritual presente, não conseguem tirar proveito algum dessa revelação. Essa revelação não os move ao culto em espírito e em verdade. Mais uma afirmação. A oitava. O ser humano é uma fábrica de ídolos. Estou certo? É a oitava, né? Apesar do Criador ter deixado, sim, oitava afirmação, 1000 perdões. Deixa eu prosseguir. O ser humano é uma fábrica de ídolos. Essa frase não é minha, é de Calvino. Vive a criar deuses caprichosos, perversos, incertos, que exigem a prática de bizarrices que inviabilizam a vida daqueles que os adoram. Os seres humanos sempre foram péssimos teólogos. Nona afirmação. Os seres humanos são péssimos teólogos e, em razão da fobia que tem de Deus, lhes é mais fácil amar a mãe natureza, que nada pede, do que o pai, que exige amor. A idolatria pode assumir caminhos opostos. Pode tanto domesticar a Deus, transformando naquilo que C.S. Lewis chamava de avô celestial, ou pode transformá-lo num diabo. Décima afirmação que eu fiz.
a fim de que a visão do ser e dos atributos de Deus não se tornasse mera projeção humana, aprove ao Criador, pelo seu infinito amor, revelar-se aos seres humanos por meio das Escrituras, que são os óculos por meio dos quais enxergamos o que nos era imagem difusa. Então, olhamos para a criação, chegamos a algumas conclusões, isso pode acontecer, sabe? Os efeitos da queda são diversos na vida das pessoas, então alguns seres humanos podem chegar à conclusão que por trás da vida há o supremo arquiteto do universo. Mas uma coisa é você dizer que há um supremo arquiteto do universo, outra coisa é você dizer o pardal encontrou casa, o andorinha para si, onde acolhe os seus filhotes, mas eu os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, Salmo 84. Uma coisa é você dizer que se algo existe, algo tem existido por toda a eternidade, porque o nada cria, logo há um Deus. Outra coisa é você dizer, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero e sim o que tu queres. Sabe? Uma coisa é você dizer que o universo tem um Criador, outra coisa é você declarar, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, quer dizer, em razão do estado de seres caídos que nós nos encontramos, nós precisamos dos óculos da revelação a fim de lidarmos com os gaps, com os buracos, sabe, com as lacunas da revelação geral ou natural. 11º ponto. Deus não permitiu que permanecêssemos na escuridão. Isso é lindo. Frase curta, mas plena de significado. Nós cristãos partimos da pressuposição que Ele se compadeceu de nós e não nos deixou tateando no escuro. Ele se revelou a nós, Ele não nos deixou nas trevas. 12ª afirmação. A revelação se faz necessária porque, além de carecermos de respostas para a nossa perdição metafísica, precisamos de respostas para a nossa perdição moral. Então, nós estamos metafisicamente perdidos. Nós precisamos de um ser todo-poderoso e que se importe conosco, a fim de que nossa vida tenha significado. Agora, nós não somos apenas seres que carecem de um ponto de referência infinito pessoal para que sua vida tenha sentido. Nós precisamos de perdão, porque nós somos não apenas uns criadores de ídolos, nós não somos apenas uma fábrica de idolatria, nós somos também uma fábrica de iniquidade. Sabe? O esporte da espécie humana é matar ou deixar matar. Então, nós precisamos de redenção. Então, somos maus, 13º ponto, e carecemos de saber como nos reconciliarmos com Deus que pede de nós o justo, santo e razoável que nos recusamos a dar, amor. Então, esse é um dos fundamentos bíblicos da doutrina da perdição, ou do fato da perdição, da necessidade de redenção, de salvação. É que o que Deus pede de nós é razoável, é justo, é santo, é belo. Ele não é um Deus caprichoso a pedir de nós sandices. Ele é razoável. Ele pede aquilo que ele vive e que se constitui na única forma de nós viabilizarmos ou tornarmos viável a vida em sociedade. Então, vamos lá, 14º ponto. A revelação escrita nos mostra o caminho da reconciliação da criatura com o Criador. A natureza nada fala sobre isso, só o Evangelho, ok? A mensagem central da revelação escrita, 15º ponto, a partir do 16º ponto, do próximo ponto, nós entramos em tema novo. Olha só, ainda dentro dessa série de mensagens ou de aulas sobre a doutrina da revelação. Na verdade, eu quero lembrar a todos que eu estou fazendo uma introdução no tema após a apresentação de 50 pontos sobre a doutrina da revelação, que eu tenciono fazer nas próximas semanas. Eu entrarei nos escritos dos grandes luminares, dos teólogos mais renomados, ok?
da tradição reformada. Quer dizer, trarei nos escritos dentro desse viés da doutrina da revelação. O que esses homens escreveram sobre a doutrina da revelação? E aqui, faltando com a modéstia, o que eu vou procurar provar é que tudo que eu estou dizendo tem amplo fundamento na história do pensamento cristão, ok? Então, vamos lá, vamos prosseguir. 15º ponto. Então, até aqui, estou falando de afirmações feitas por mim, sobre as quais eu já apresentei uma explicação básica. São pensamentos que eu já desenvolvi nas aulas passadas. Então, a mensagem central da revelação escrita é Cristo, o Salvador, que a este mundo veio, enviado por Deus para nos apresentar o caminho da redenção. 16º ponto. Vamos lá. Agora eu quero apresentar mais 5 pontos inegociáveis da doutrina da revelação. 16º ponto. A mensagem de Cristo chama-se Evangelho, por meio do qual ele nos diz que o Rei do Universo quer transformar rebeldes em filhos e filhas. Para tal, contudo, é necessário que os que se rebelaram deponham armas. Então, deixa eu explicar o ponto. A mensagem de Cristo chama-se Evangelho. Então, nem tudo na Bíblia é Evangelho. Tudo na Bíblia leva ao Evangelho. Então, é seu dever procurar ver Evangelho, quer dizer, aquilo dentro do texto que você está estudando, que remete, ainda que indiretamente, de modo remoto, ao Evangelho. Mas se nós não lermos as Escrituras Sagradas pela perspectiva do Evangelho, entenda, elas se voltam contra nós, elas nos aterrorizam, nos golpeiam, nos esbofeteiam, nos levam à loucura. Então, a mensagem central, a mensagem de Cristo chama-se Evangelho. Então, esse é o nome que se dá para a mensagem principal de Jesus. Evangelho. Então, um pregador pode pregar a Bíblia na sua igreja sem pregar o Evangelho. Eu já disse isso em outras ocasiões. Então, a mensagem central da revelação escrita, a mensagem de Cristo chama-se Evangelho, por meio do qual Cristo nos diz que o Rei do Universo quer transformar rebeldes em filhos e filhas. Então, a Bíblia parte da pressuposição que esse planeta encontra-se em rebelião. Nós nos insurgimos contra a vontade do Criador, do Rei do Universo. Isso é absolutamente certo. O Rei olha para esse planeta e diz: eu não os fiz para viverem assim. Vocês se tornaram perversos, sanguinários, se transformaram em estátuas de mármore, vocês perderam a alma. Vocês encontram-se em guerra uns com os outros e em franca oposição à minha vontade. Você tem alguma dúvida com relação a isso? Eu não tenho o mínimo pudor em tocar nesse ponto. Olha, vou te dizer, ainda mais depois que eu saí do púlpito e fui para as ruas, fui lidar com o Brasil real, passei a manter contato com os movimentos sociais, com parentes de vítimas de homicídio, com policiais, com bandidos, com moradores de favela, com jornalistas. Meu Deus, quando realmente eu tive um contato com o Rio Underground, e por que não dizer também com o Brasil Underground, com os bolsões de miséria desse país, a conclusão que eu cheguei. Mas, quer dizer, eu diria o seguinte, que todas as minhas convicções doutrinárias foram reforçadas pela minha experiência de campo. Hoje, uma pessoa dizer que o homem é naturalmente bom, que ele nasce bom, que o meio que o corrompe, para mim é um devaneio completo. Sabe? Quer dizer, porque trata-se de algo que vai de encontro aos fatos da vida. Eu concordo com Chesterton. A doutrina do pecado original é a única doutrina, eu não diria que é a única doutrina, mas é uma doutrina para a qual há evidência empírica. Os fatos da vida, da história geral provam. Então, a mensagem de Cristo chama-se Evangelho, por meio do qual ele nos diz que o Rei do Universo quer transformar rebeldes em filhos e filhas. Então, o negócio é louco. O negócio é absurdo. A pregação
ela se afigura como absoluta sandice para o homem natural. Porque o rei do universo, em vez de enviar o seu exército, note que ele é chamado de o Senhor dos Exércitos, ele é chamado de Senhor dos Exércitos porque tem um exército de anjos. Ele poderia ter enviado esses anjos para darem fim a esse planeta, acabarem com a rebelião, cortarem o mal pela raiz. Ele decide, em vez de enviar anjos, enviar o seu filho. E enviar o seu filho não para anunciar morte, mas para anunciar vida. Com uma mensagem de reconciliação dos lábios. E dizendo a seguinte coisa: o rei contra quem vocês se rebelaram os ama. Ele abomina o que vocês fazem, mas quer redimi-los. E ele chama os rebeldes para deporem armas, se arrependerem da rebelião, porque a sua intenção perdoá-los em vez de destruí-los eternamente, e não apenas isso, após perdoá-los, torná-los filhos e filhas. Tudo isso ocorre pela fé. Quer dizer, nenhum ser humano seria capaz de criar uma religião como essa. Isso é revelação. Isso vem do alto. De tão inusitado, de tão glorioso, de tão santo que é, de tão surpreendente. Portanto, a mensagem chama-se Evangelho, a mensagem de Cristo, por meio do qual ele nos diz que o Rei do Universo quer transformar rebeldes em filhos e em filhas. Esse é o sentido da mensagem do Evangelho. Para tal, contudo, é necessário que os que se rebelaram deponham armas. Então, o Evangelho chama os seres humanos para o arrependimento e fé em Cristo. Esse é o conteúdo central da revelação escrita. Sobre isso, a natureza se mantém silente. Você pode ficar diante do Everest 100 anos, que ele nada lhe comunicará sobre graça. Não vai falar sobre cruz, não vai falar sobre o sangue da propiciação, não vai falar sobre reconciliação mediante arrependimento e fé. Só o Evangelho revela aos seres humanos um Deus gracioso. 17º ponto. Cristo não veio ao mundo como um novo legislador, mas como um redentor que, pelo seu sangue, oferece perdão gratuito ao que se arrepende e crê. Só sabemos disso através da Bíblia. Deixa eu explicar esse ponto central. Cristo não veio ao mundo como um novo legislador. Não confunda Jesus Cristo com Moisés. Não olhe para algo como o Sermão da Montanha, como se Cristo tivesse descido do Monte Sinai, tal como Moisés, com as tábuas da lei nas mãos, só que a nos apresentar normas muito mais severas, que exigem de nós uma completa reorientação da vida, começar pelo coração. Veja, não estou querendo com isso dizer que Cristo não se importa com a forma como nós vivemos, mas o nome dele é Jesus, Jeová é salvação, ele não pode ser visto como um novo legislador. Nós não estamos precisando de informação quanto ao que devemos fazer para que vivamos uma vida agradável a Deus. Nós estamos precisando de poder para vivermos uma vida agradável a Deus. É bem verdade que a doutrina do arrependimento da fé é uma informação nova, é inusitada, ela nos vem através do Evangelho. Mas de nada vale pregarmos o Evangelho se esse Evangelho não vem acompanhado do poder do Espírito Santo, se esse Evangelho é confundido com lei, se Jesus Cristo passa a ser visto como um outro Moisés. Aí a nossa situação é absolutamente desesperadora, porque Cristo tem a nos apresentar algo muito mais profundo que Moisés apresentou. Essa história, por exemplo, de você, da ética se resumir a imitá-lo, de você reproduzir a vida de Cristo, se isso é condição para a salvação, se a condição para a redenção é a imitação de Cristo, a nossa situação é pior do que a dos homens e mulheres no período do Antigo Testamento, antes da vinda de Jesus. Então, Cristo não veio ao mundo como um novo legislador, mas como um redentor.
Ele não veio para dizer para você e para mim o que precisamos fazer para ser salvos. Ele veio para sermos salvos. Ele veio para nos salvar. Ele veio como um redentor. Agora, como que ele nos redime? Nos ensinando como, por meio do amor ao próximo, nós podemos ser salvos? 1000 vezes não confunda amor com fé. Amor trata-se de a principal evidência da presença da fé autêntica no coração de um ser humano. Mas nós não somos salvos pelo amor. Aquele ladrão, por exemplo, que morreu na cruz, confessando seus pecados, que não teve tempo para dali sair a fim de viver uma vida de amor, não foi salvo pelo amor, ele foi salvo pela graça de Deus mediante a fé. Então, Jesus é um redentor que pelo seu sangue, não é pelo seu exemplo, é pela sua morte na cruz. O seu exemplo trata-se do grande vetor da vida de todo nascido de novo, de todo redimido. Todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que foi redimido, quer reproduzir a vida de Cristo. Mas nós não somos salvos por meio da imitação da vida de Cristo, nós somos salvos pelo sangue de Cristo. Pelo sangue de Cristo. Então, um redentor que pelo seu sangue oferece perdão gratuito ao que se arrepende e crê. Perdão gratuito. Então, o irmão mais novo voltou para a casa do pai, ele não precisou passar uma temporada na senzala, trabalhando duro para cobrir o seu débito. Ele foi direto para a casa do pai. Isso mais claro do que isso, impossível. Ele recebeu um perdão instantâneo, foi imediatamente abraçado pelo pai. Suas vestes foram trocadas, recebeu anel no dedo, sabe, sandália nos pés, porque só os escravos andavam descalços. O novilho cevado foi morto. E o pai saiu pela cidade dizendo: esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e a festa foi celebrada. Ele não pagou por aquilo, simplesmente ele disse: pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. E recebeu o abraço de Deus, né? O abraço do pai. Então, Jesus promete perdão gratuito ao que se arrepende e crê. Agora, só sabemos disso através da Bíblia. Então, é impressionante como nós encontramos os herdeiros, os supostos herdeiros da reforma protestante, lidando com a Bíblia num espírito diametralmente oposto ao dos reformadores. Então eles falam do Papa de papel, que nós não somos salvos pela Bíblia, mas sim por Jesus Cristo. É certo que não é a Bíblia que nos redime. Quem nos redime é Jesus Cristo, mas tudo que nós sabemos sobre Jesus Cristo está na Bíblia. Então nós não podemos botar uma ênfase na dimensão pessoal dessa redenção, quer dizer, que nos leva a acertadamente dizer que nós somos salvos não por um livro, mas por Jesus Cristo, mas a ponto de trivializarmos, sabe, a única fonte de informação sobre o Redentor, a sua obra redentora e o que é necessário para que os pecadores sejam redimidos pelo Redentor. Então, tudo que nós sabemos sobre Jesus Cristo está na Bíblia. Então, não tem essa de nós menosprezarmos as Sagradas Escrituras. E em nome, repito, da ênfase numa relação pessoal com Cristo vivo, nós perdermos de vista o que a palavra de Deus, a revelação especial, representa para a vida de todos nós. Ainda domingo, no último domingo que eu preguei, na minha última pregação na Igreja Presbiteriana da Barra, eu levei para o púlpito o texto. Permita-me aqui, eu vou fazer alguma coisa que eu não deveria fazer. Deixa eu sair da tela aqui, que a Bíblia... mil perdões. A Bíblia não estava ao meu alcance, mas deixa eu pegar aqui o texto que eu levei. Foi a última passagem que eu preguei na Barra, na condição de pastor titular da igreja. E eu levei esse texto. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A igreja recebeu o ministério da reconciliação. Ela não foi chamada para a reforma moral do mundo.
embora a sua presença, é claro, sendo ela sal da terra e luz do mundo, torna a vida nesse planeta menos sofrível. Mas o seu ministério é um ministério de reconciliação, não é um ministério de reconciliação entre as minorias ou com as minorias, ou entre negros e brancos, entre ocidentais e orientais, enfim, entre árabes e muçulmanos e cristãos. Não é isso. Embora os cristãos devam estar engajados em todo o processo de paz, fazendo pontes entre os seres humanos, os cristãos foram chamados principalmente para reconciliar as minorias e as classes, todas as classes sociais, os opressores, os oprimidos, com o seu Criador. A igreja recebeu o ministério da reconciliação, a saber, qual é a mensagem central que a igreja tem a anunciar ao mundo? O que significa isso, o ministério da reconciliação? Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Olha só, isso é evangelho, e o conteúdo do evangelho está na Bíblia. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Portanto, veja só, quando nós proclamamos a Bíblia, Deus fala por meio da igreja, como representante do evangelho da reconciliação nesse planeta. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos. Isso é lindo demais, justiça de Deus. Vou parar por aqui, vou tirar os meus olhos da Bíblia, para que não pregue sobre essa passagem, que é uma das coisas mais lindas do Novo Testamento. Então, 18º ponto. 18º. Então, 17º, Cristo não veio ao mundo como um novo legislador, mas como Redentor, que pelo seu sangue oferece perdão gratuito ao que se arrepende e crê. Só sabemos disso através da Bíblia. Veja a importância da revelação especial. 18º ponto. Pela fé no Cristo revelado pelas Escrituras, nos livramos da culpa e do terror da morte. Então, por confiarmos nessa mensagem, não é por acreditarmos em Deus nem na existência de Cristo, mas por confiarmos na palavra de Deus, que se chama Evangelho, por crermos que Deus é gracioso, que Ele perdoa os pecadores, nós nos livramos da culpa, do sentimento de culpa, dos nossos dramas de consciência. Subitamente, nós recebemos um capacete, que a Bíblia chama de capacete da salvação, uma couraça que protege os nossos órgãos vitais, que é a couraça da justiça. Recebemos um escudo, que é o escudo da fé, que apaga os dardos inflamados do nosso adversário, dardos de culpa, de desespero existencial, de angústia moral. E somos cingidos com a verdade, recebemos o calçado do Evangelho, a espada do Espírito. O que significa o seguinte: nós estamos blindados para a lei, Moisés, Satanás, o juízo final, a nossa consciência, o padre, o pastor, neuróticos, que pregam um Deus diabólico, um Deus que nos leva a dizer: o seu Deus é o meu diabo, como alguém já disse. Então, pela fé no Cristo revelado pelas Escrituras, nós nos livramos da culpa e do terror da morte. Então, nós nos livramos da culpa, da culpa que apavora. Deixa eu passar aqui um pano, porque é o seguinte: eu estou no verão do Rio de Janeiro. Né? Deixa eu arrumar aqui. Eu estou no verão do Rio de Janeiro e eu estou usando o aparelho de ar-condicionado que está aqui à minha direita, só que ele faz muito barulho. E quando eu tenho que gravar as aulas, eu desligo, e aí começo a transpirar. Né? Eu sei que no inverno esse problema vai acabar. Eu peço mais uma vez a sua boa vontade, porque não é agradável você ver uma pessoa falando por meio desse veículo aqui, transpirando, mas eu não tenho alternativa, porque se ligar o ar vai ser uma barulhada infernal. Vamos lá. Pela fé no Cristo revelado nas Escrituras, nos livramos da culpa e do terror da morte. O que nos aterroriza com relação à morte é a incerteza quanto ao que nos aguarda. A ideia de que não apenas podemos ser pulverizados, mas julgados eternamente. Então, só o Evangelho nos livra desse pânico, dessa fobia.
19ª afirmação. Os cristãos têm verdadeiro encanto pela Bíblia. Isso é verdade. Nós amamos a Bíblia. Eu gosto de pegar na Bíblia. Eu leio, eu sou apaixonado por todos os campos do conhecimento humano, mas eu tenho que confessar que quando eu leio as Sagradas Escrituras, eu mantenho contato com um conteúdo que atinge todo o meu ser. É algo que me causa espanto, perplexidade, me leva à adoração, que me encanta. Então, os cristãos têm verdadeiro encanto pela Bíblia. Sua credibilidade, eu me lembro de Calvino. Calvino, nas Institutas, ele apresenta os motivos da confiança cristã na palavra escrita. Por que que os cristãos creem na revelação? Então, a credibilidade da Bíblia, sua simetria, autenticidade, poder de transformar vidas, harmonia, consistência interna, entre outras qualidades mais, os fazem tê-la como plenamente inspirada por Deus. Então, é bem verdade que a nossa suprema convicção é fruto do testemunho interno do Espírito, que o Espírito revela a verdade ao nosso coração. É uma testemunha. Quer dizer, que nos apresenta fatos sobre os quais não temos informação direta, nós não os testemunhamos. Então, trata-se de um conjunto de verdades que nós só podemos conhecer mediante testemunho de uma autoridade que se nos afigure como absolutamente confiável. Então, essa autoridade é o Espírito Santo. Perdão aqui pelo movimento. É o Espírito Santo. Agora, quando o Espírito Santo nos convence, nos chama a atenção a credibilidade das Sagradas Escrituras. Você bate os olhos e você diz: isso é honesto, isso é verdadeiro, isso é transparente. Outro ponto, a sua simetria, o equilíbrio, tudo, do ponto de vista do ser e dos atributos de Deus, da pessoa do Salvador, esse Salvador que é leão e cordeiro, do caminho da salvação, sabe? A descrição que a Bíblia faz do caráter do cristão é impressionante, como em tudo observamos simetria nas Sagradas Escrituras. O cristianismo não transforma homens em monstros, em seres disformes. Pelo contrário, ele faz com que nós desenvolvamos essa simetria de caráter, que nos leva, por exemplo, a ter, claro, construir uma ética que poderíamos chamar de ética privada, mas que não elimina o espírito público. Então, nós nos preocupamos com a família, mas nós nos preocupamos com o todo da sociedade. Portanto, também nos chama a atenção a autenticidade das Sagradas Escrituras, as evidências de que o texto que temos em mãos é fruto da revelação. Não temos os manuscritos originais, mas temos cópias dos originais que nos remetem para a mensagem original dada pelo Espírito Santo, e Espírito que não é apenas aquele que revela a verdade, ele é também o Espírito que leva os que receberam o conteúdo da revelação a comunicarem essa revelação de modo infalível, que hoje ilumina as nossas mentes para que entendamos o conteúdo da revelação, e por que não dizer o Espírito que ao longo dos séculos tratou com zelo o conteúdo dessa revelação, a fim de que o material que foi entregue para os receptáculos dessa revelação fosse preservado. Então, o poder de transformar vidas é outra coisa que nos encanta nas Sagradas Escrituras, onde a educação tem falhado, o Evangelho tem saído vitorioso, não apenas transformando as pessoas, levando-as a um comportamento diferente, mas levando-as a um comportamento diferente, espontâneo.
alegre, feliz, bem-aventurado. Sabe, como diz o Martin Lloyd Jones, o Evangelho cria em nós um senso de inevitabilidade. Nós olhamos para a vida cristã e ela se torna tão amável que somos levados a dizer, eu sou forçado a viver assim. Um homem como eu, que conheceu o que eu conheci, uma mulher, também poderia dizer isso, como eu, que conheceu o que eu conheci, não tem outra alternativa senão viver essa palavra. Então, o poder de transformar vidas, sua harmonia, é impressionante a harmonia das Sagradas Escrituras, entre os mais diferentes livros e capítulos e versículos, a sua consistência interna, o fato de nós, apesar de encontrarmos mistérios e antinomias nas Sagradas Escrituras, não encontramos contradições. Entre outras qualidades mais, fazem os cristãos ter a palavra como plenamente inspirada por Deus. E é isso que eu acredito. E é isso que eu defendo. E por fim, última afirmação. Os autores bíblicos se apresentavam como divinamente inspirados. Isso é uma coisa que nós temos que levar em consideração. Ou nós estamos diante de doidos, de malucos, ou de canalhas. Se eles não disseram a verdade. Que eles não podem estar enganados quanto àquilo que eles escreveram, porque você não tem como se enganar com relação ao conteúdo de uma revelação estribada em fatos históricos. Eles disseram que viram Jesus Cristo ressuscitado, que comeram com Cristo, que viram Jesus vencer a morte. Eles declaram ter sido testemunhas dos milagres de Cristo e do seu caráter único, da excelência do seu ser. E esses homens, portanto, se apresentaram como porta-vozes da mensagem de Cristo. E eu vou te dizer uma coisa, olha, quando eu leio algo como isso aqui, olha, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia, olha só, quando eu leio algo como isso, eu sou levado a dizer, olha, isso aqui não só pode ter vindo do céu, porque é absolutamente amável. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente e bondoso, o amor não arde em ciúmes, o amor não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O que os cristãos dizem? Que quando leem uma passagem como essa, eles sentem o perfume de Jesus. Eles veem beleza. Eles olham para isso e dizem o seguinte, isso não é fruto de uma mente enferma. Um mau caráter não poderia ter redigido um texto como esse. Isso veio do alto. Sabe? E olha, e o Antigo Testamento não fica atrás. Quando, por exemplo, você abre as Sagradas Escrituras num texto como esse, olha só, do livro do profeta Isaías. Isso aqui, você lê e você é levado a dizer, isso é de Deus. Será que você não sabe? Isaías 40, verso 28. Nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa, nem se fatiga. A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. É devido à excelência
do que esses portadores da revelação produziram, que nós somos levados a dizer que quando eles declaram, assim diz o Senhor, que eles estavam, portanto, movidos pelo Espírito a entregar a revelação, nós somos conduzidos a afirmar, sem a mínima dúvida, esses homens falaram da parte de Deus. Porque o que eles declararam é majestoso e atende a todas as demandas do espírito humano e remete o homem ou a mulher para o contato com um Deus absolutamente amável.